Olá, queridos. Dando sequência, então, ao nosso estudo panorâmico do Novo Testamento, nada cansativo, bem explicadinho, chegamos agora ao estudo da carta de Paulo aos Romanos. Essa carta, ela foi endereçada aos cristãos em Roma. O local em que foi escrita, a cidade de Corinto, por ocasião da terceira viagem missionária de Paulo. Quando Paulo chega ali, então, em Corinto, ele permanece ali por 3 meses. E então, nesse tempo ali, ele escreve a carta para os cristãos de Roma. Ele até tem a intenção de visitá-los ali, mas ele precisa voltar para Jerusalém, porque ele havia feito uma coleta de donativos pelas igrejas ali da Macedônia e da Acaia, para levar para os pobres cristãos que estavam passando necessidade em Jerusalém. Por isso que, nessa ocasião, Paulo não foi, porque era até perto ali, poderia ter ido a Roma. A data provável foi no ano 58, né, como eu disse, já no final da terceira viagem de Paulo. As palavras-chave da carta aos Romanos é justiça, justificação, salvação. O grande tema é justificados em Cristo. Aí nós temos um quadro das viagens missionárias de Paulo, e mais abaixo ali, pontilhado tênue em laranja, é a quarta viagem dele, que não é missionária, é a sua viagem a Roma, não é? Quando ele vai se apresentar diante de César para apresentar sua defesa. Né? E ali então ele acaba permanecendo prisioneiro, né? Uma prisão domiciliar, que ele ali alugar uma casa, tinha um guarda ali na casa que tomava conta dele, e Paulo, enquanto esteve ali prisioneiro nesses 2 anos, anunciava o evangelho do reino de Deus. Ele pregava o evangelho porque ele podia receber visitas ali. Os versículos-chave são esses. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Vejam vocês que nesse texto Paulo fala, não me envergonho do evangelho, o evangelho de Deus. Na verdade, essa carta de Paulo pode ser considerado como o 5º evangelho, o evangelho de Paulo. E justamente ele está tratando nesse texto daquilo que é mais essencial, que é a salvação por meio da fé. Os 3 primeiros capítulos de Romanos apresentam a condição do ser humano. Mostra que toda a raça humana está numa condição decaída, desde o seu nascimento. Não é? A verdade, o homem já nasce com uma inclinação para viver para si mesmo, uma inclinação, portanto, egoísta, é o que a Bíblia chama de uma natureza contrária a Deus, uma natureza pecaminosa. E não há nada que ele possa fazer para ser salvo por ele mesmo. Porque uma das tentativas da religião e de várias propostas religiosas é se tornar aceitável a Deus por méritos próprios, por grandes realizações, a fim de conquistar o favor de Deus. E a grande boa nova deste Evangelho de Paulo, a carta aos Romanos, a grande boa nova é esta: não é preciso mais nada, nenhuma penitência, nenhuma grande realização para alcançar o favor de Deus, a graça de Deus. Simplesmente é crer, é por meio da fé que é dada, que é uma dádiva de Deus essa fé, porque nem isso nós temos. Uma fé no quê? Uma fé em Jesus Cristo. Uma fé na pessoa e no que ele realizou. A pessoa de Jesus lá na cruz
para nos salvar. Né? Ele morreu por causa dos nossos pecados. Basta crer. Uma vez crendo, então é por meio da fé, é que nós somos justificados. Romanos 5 apresenta esse texto, versículo 1, resume tudo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. O outro texto diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Veja aqui como tudo tem até uma ênfase, né? Justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Que grande boa nova. Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. É a carta mais completa do Novo Testamento, onde todas as verdades da fé são abordadas. Se você tivesse que escolher um único livro da Bíblia para ficar com você para o resto da sua vida, não tenha dúvida. Escolha a carta aos Romanos. É a obra-prima de Paulo. É a grande explanação da revelação de Deus através da escrita do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Todas as doutrinas essenciais estão nesse livro. O pecado, a lei, o juízo, a salvação, a graça, a fé, obras, retidão, justificação, eleição, santificação, glorificação, redenção e ressurreição. Elas estão todas contidas aí. Posso dizer para você que do capítulo 1 até o capítulo 8, são 16 capítulos ao todo, até o capítulo 8, são essas verdades, todas elas organizadas, sistematizadas de uma maneira muito sábia. Como eu disse, ela foi escrita em 58, na terceira viagem. Aí em Romanos 15, é um texto que dá essa referência, nos versículos 25 e 26, é Paulo justamente dizendo, assim, de uma maneira muito pessoal, né? Olha, eu tinha muita vontade de visitar vocês, mas eu tive que levar donativos lá para Jerusalém, mas eu desejo visitá-los, eu tenho intenção de ir até a Espanha, então nessa viagem eu vou passar aí para estar com vocês. Ele não poderia imaginar que a visita que ele faria seria numa outra condição, não é? Uma condição de prisioneiro para ser então julgado. O evangelho em Roma então chegou de que maneira? Provavelmente chegou a partir dos cristãos que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes, né? Quando houve ali uma grande perseguição e uma dispersão dos cristãos, e alguns cristãos chegaram até Roma. O tema principal é, primeiro, o evangelho como o poder de Deus para a salvação do homem. A justificação pela fé através da graça. Isto é o tema principal. Tá? Há um tema secundário que também trata do lugar de Israel no plano de Deus. A nação de Israel tinha uma posição privilegiada no Antigo Testamento, era o povo escolhido. E então, agora, com a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo, agora Deus tem um único povo, não tem mais uma nação privilegiada. Esse único povo, vamos assim, representados por judeus e gentios, né? Ou judeus e gregos, ou seja, todo um povo que está em Cristo, que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, esse é o povo de Deus, a igreja. A palavra poder é uma palavra bem representada nessa carta, porque os romanos conhecem muito bem o que significa essa palavra, uma vez que Roma é o centro do grande poder do Império Romano, né? É por isso que lá em Romanos 1, 4 e 16 fala, né, do Evangelho como sendo o poder de Deus. Esta carta também trata de algo que está muito ligada ao tema que Paulo desenvolve em suas cartas, que é a união com Cristo. A vida cristã é uma vida de união com Cristo.
Cristo passa a habitar em cada um dos seus através do Espírito Santo, né? É por isso que a vida cristã é a única proposta, o cristianismo é a única proposta onde Deus habita unido ao homem. Deus escolhe para sua residência habitar dentro do próprio ser humano, né? E então há muitas expressões como essa expressão em Cristo, né? Por exemplo, lá em Romanos 6, 23, como está aí, vejam quantas referências tem aí. 6,23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um outro exemplo, 9:1. Digo a verdade em Cristo. E assim por diante, várias expressões mostrando essa união com Cristo Jesus. Os que estão unidos a Cristo participam da sua morte e da sua ressurreição como filhos de Deus. Ou seja, é um mistério isso. A morte de Cristo também passa a ser a nossa morte. A ressurreição de Cristo passa a ser também a nossa ressurreição. É por isso que nós temos, então, podemos viver em novidade de vida nessa nossa união com Cristo. Em Cristo somos vitoriosos e jamais poderemos ser separados do seu amor. Esta união, ela é inseparável. Veja você que texto maravilhoso. Isso eu vou ler com vocês, acompanhem. Capítulo 8, os versículos de 35 a 39, vou ler alguns trechos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Vejam vocês o versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ah, queridos, que maravilha, que preciosidade, que promessa, que riqueza. Tudo isso é uma realidade que nós temos em Cristo Jesus, unicamente por sua misericórdia, amor e graça. Para que você entenda melhor ao estudar o livro de Romanos, proponho a seguinte divisão do livro, em 3 partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao 8, a parte doutrinária, que diz que o que o Evangelho faz por nós. Justificação, santificação e glorificação são tratados nessa primeira parte. A segunda parte, do capítulo 9 até o 11, é a chamada parte dispensacional, o plano de Deus tanto para judeus e gentios, como ele trata com tudo isso, como ele desenvolve essa questão. E a terceira parte, dos capítulos 12 a 16, já é a parte prática, o efeito prático do Evangelho. São diversas orientações de aspecto mais relacional, da vida da igreja, o amor entre os irmãos, como viver a vida cristã. Enfim, é muito rica também essa parte terceira. Que Deus possa abençoar a sua vida e eu te encorajo. Leia essa carta. Leia e estude essa carta. Certamente você vai ser muito edificado. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade.